Está no ar, estourando a bolha. Então, vamos começar com a nossa segunda parte aqui e voltar nessa questão de pauloninologia florense. Olha, ela misturou os dois! É Flores? Já tá tirando seu cargo, hein? Cuidado. Florense, é que meu nome é Florence, entendeu? Ah. Aí eu precisava fazer a piada, desculpa. Além de astronomia, eu também faço uma graduação em piadas péssimas. Caso vocês querem umas dicas, só falar comigo. Então, falando sério agora. Voltando nesse assunto de palinologia forense, eu queria fazer uma pergunta para você, professor. Nos casos em que você já trabalhou, que você tem histórias legais, histórias misteriosas? Histórias que você não poderia contar, mas você vai contar porque ninguém tá vendo A sua gente vai cara. obrigar você. Eu tenho uma Brincadeira. história que é bem interessante. Que quando eu cheguei na USP em 95 e eu vim para trabalhar com palinologia em sedimentos, para fazer reconstrução ambiental. E eu tinha acabado de chegar, estava procurando, fui morar com um amigo, com a família dele, né? Não tinha onde morar em São Paulo, fui morar aqui em Pinheiros. E estava começando aquela primeira semana, né? Já me organizando para começar a fazer a pesquisa mesmo com o professor Quinitiro, que é professor de geologia sedimentar aqui no Instituto de Geociências, é professor emérito, agora aposentado. E, bom, o interessante foi que, ao invés de começar com o objetivo que era trabalhar com palinologia em sedimentos, fazer reconstrução ambiental, eu fui fazer um trabalho, meu primeiro trabalho na USP, em 1995, foi com forense. O que aconteceu? A gente estava acertando o laboratório, arrumando tudo, chega a Polícia Federal, procurando o professor Quinitiro, e falou, nós temos um problema, nós precisamos da ajuda de vocês. O professor Quinitiro falou, bom, o que aconteceu? Chegou uma empresa em São Paulo, comprou no Japão equipamentos na época, em 1995, computadores super sofisticados, um material caríssimo, importado, lógico, do Japão, super sofisticado. Bom, o que aconteceu? O equipamento veio do Japão, por navio, chegou em Santos, ficou um tempo lá no Porto de Santos. Sempre fica. Depois do tempo, acho que o desembaraço, tudo aquilo, e depois veio para São Paulo. E depois isso já acho que não sei quanto tempo passou da chegada até ele em Santos até chegar em São Paulo. E quando abriram os containers, em vez de encontrar os equipamentos sofisticados, encontraram argila, areia, material geológico. E daí a pergunta que a Polícia Federal queria saber era se esse material, primeiro, veio do Japão, ele é de Santos ou ele é de São Paulo? Porque a Polícia Federal tem que decidir onde o crime ocorreu, né? Aonde? Então, a pergunta era, vocês têm como... O professor Quinitiro chegou, eles perguntaram ao professor Quinitiro, o senhor tem como dizer para mim se esse material é do Japão, é de Santos ou é de São Paulo? O professor falou, tenho, eu vou olhar, ele é especialista em sedimentos, principal, vamos dizer, areia, tipos de areia, ele consegue dizer até a origem, a área fonte. Então ele falou assim, eu consigo. Daí ele chegou para mim e falou, Paulo, seria legal se você pudesse colaborar nesse projeto e também examinar algum indicador que colaborasse com o laudo. Quanto mais indicadores, mais conclusivo é o laudo. Falei, legal, ele falou, o que você pode fazer? Eu falei, olha, se for do Japão, eu olhando no grão de pólen, eu digo, esse pólen aqui é do Japão, fácil. Né? Eu nunca fui para o Japão, mas sabemos quais são as famílias que estão lá. Se for do Japão, eu sei dizer. Se for de Santos, pode ser tenha plantas, sinal de plantas de mangue, tem plantas da Mata Atlântica. Se for de São Paulo, algumas coisas são típicas aqui de altitude, né? Eu falei, bom, vamos começar o trabalho. Então começamos a analisar e eu falei, professor, vamos fazer o seguinte, não vamos conversar sobre os nossos resultados. Até o dia que nós terminarmos, nós marcamos um encontro. Sem perceber, a gente estava criando um protocolo de trabalho. Porque eu achei assim, bom, quanto menos eu conversar com ele, menos eu vou ser influenciado. O cientista é um ser humano, ele é levado a pensar diferente. De repente, se eu ver, talvez o meu inconsciente, não sei, eu falei, vamos evitar de conversar sobre esse assunto, o senhor gera o seu laudo, eu gero o meu, nós marcamos um dia, o senhor abre o do senhor, eu abro o meu e vamos ver o que os laudos dizem, né? Se eles forem contraditórios, nós vamos ter que chegar a entender onde está o problema, né? Bom, o meu problema qual era? Eu fui examinar o grão de pólen. O que eu encontrei? Eu encontrei grãos de pólen da Mata Atlântica e eu encontrei algumas plantas que são típicas do mangue, mas o grão de pólen estava bem preservado, porque é aquela pergunta que foi feita, se é a preservação.
Então eu não tinha certeza que aquele grão de pólen era de mangue. E os grãos que eu encontrei podiam ser de plantas que crescem em São Paulo também. A Mata Atlântica se estende até aqui o Planalto. E eu fiquei em dúvida. Daí eu falei, bom, vou fazer uma coisa, vou examinar essas algas diatomáceas, porque se tiver influência de mangue, eu não tenho mangue em São Paulo e vamos olhar as diatomáceas. Dito e feito, só tinha diatomáceas, então, de região ali da proximidade do Porto de Santos. Litoral. A análise do professor Quinitiro revelou que a areia que estava nos containers era da construção civil e ele conseguiu até dizer de onde veio a areia, que veio do Vale do Ribeira. E então nós montamos o cenário do crime. Era uma região perto do mangue, eram pessoas que tinham contato com material de construção civil, que pegaram também resíduos, solo, né, superficial ali na proximidade do mangue e na ânsia de talvez de encher os containers porque acho que tinha que gerar um peso, né? Senão iam descobrir que o container tinha sido esvaziado, né? Então eles acabaram misturando e nós montamos o cenário perfeito. E acharam os caras? Daí nós entregamos o laudo para a polícia. Eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu uma coisa engraçada depois disso daí. Entregamos o laudo e tal e não tivemos muito contato com a polícia depois disso, né? Só sei que depois de um tempo apareceu um cheque de R$500. O professor Quinitiro falou, Paulo, isso aqui é para você. Eu falei, professor, mas o que é isso? É referente àquele trabalho. Eu falei, mas professor, nós não podemos receber, né? Ele falou, não, mas isso não tem nada a ver com a Polícia Federal. Isso daí a família envolvida queria dar um agradecimento. Eu falei, eu aceito, porque eu não tinha sofá onde eu morava. Eu cheguei em casa com o cheque lá e falei, gente, vamos comprar um sofá. Na época dava para comprar um sofá com R$500, imagina. Hoje você faz uma compra. Imagina, você não faz nada com R$500. Hoje você vai ao supermercado. Então foi assim, eu me envolvi sem querer e hoje nós temos um projeto CAPES para estudar palinologia forense. É uma coisa que o governo federal está precisando. O Brasil está muito atrasado em termos de forense, em palinologia forense, né? Palinologia. Então nós temos um projeto agora para examinar o que fica na roupa, no sapato, no cabelo de pessoas e gerar protocolo para análise. Porque nos Estados Unidos eles têm já muitos protocolos. Por exemplo, muitos casos lá foram resolvidos examinando o filtro do ar-condicionado do carro. Baseado no que está lá, eles conseguem dizer onde o carro foi. Então o carro foi nessa região, nessa, baseado no quê? Então nós queremos fazer a mesma coisa. Por exemplo, o que é muito comum é pessoas que vendem maconha, né? Tem toda uma técnica. Você vai, se a pessoa suspeita de comercializar maconha, você vai na casa, passa um aspirador de pó, leva esse resíduo para o laboratório e vê sem. Porque a maconha que é comercializada tem muito resto de flor junto, né? Aquela massa que faz o cigarro, né? Então ali tem pólen, tá cheio de pólen. Tem pólen na cocaína, a gente consegue dizer até de onde veio a cocaína. Porque a cocaína geralmente é processada em laboratório, no meio da mata. Então a Polícia Federal, nesse projeto que a gente tem agora com a Polícia Federal, com a CAP, eles querem saber, dá para dizer a origem da cocaína? Dá, só trazer aí o pó e a gente extrai o pólen em si e consegue dizer a origem, onde foi trabalhado, né? Ilegalmente essa matéria, né? Professor, fala sério, você trabalhou em Narcos, né? O seriado. Não é possível. Não, tem coisa engraçada. Por exemplo, tem um aluno da biologia que veio atrás de mim, o Ricardo Garcia. Ele acha que trabalha para a Prefeitura de São Paulo, áreas de parques, né? E ele estava com uma tese, ele queria saber se uma região aqui do litoral, da parte da Serra do Mar, tinha sido uma área que foi devastada pelo homem, tem uns campos, né? Então, pergunta, será que aquilo lá é uma coisa milenar, ou uma coisa recente, ou é uma coisa muito antiga? É uma paisagem que não devia estar lá, né? Um campo aberto no meio da mata. Daí, eventualmente, nós respondemos a pergunta dizendo, não, que lá está lá faz mais de 30 mil anos, mas uma coisa engraçada foi que nas primeiras etapas do trabalho, eu falei, Ricardo, você vai lá toda hora, coleta para mim umas amostras de solo superficial para eu ver o que tem no solo superficial. De repente eu descubro que foi recente esse corte de mata e tal, né? E a primeira amostra que caiu na minha mão, eu só tinha pólen de maconha. Daí eu peguei o telefone e falei, Ricardo, olha, eu não sei se derrubaram ou não, naquela época eu não sabia ainda, se derrubaram a mata ou não, mas que ali foi um baita de um campo de maconha, aquilo foi sem dúvida. A gente deu muita risada com isso, né?
Então, pensando um pouco na palinologia forense, que áreas, ou seja, que casos você consegue trabalhar? Assassinato? Sim, assassinato. tudo. Eu estou orientando uma aluna da botânica, ela é da Polícia Estadual, da Polícia Civil Estadual, ela é perita da polícia. E ela, por sinal, é a pessoa que, vocês já acho que, não sei se ouviram falar do caso Mércia. Aquela Mércia casa... Nakashima lá. Exatamente. Ela foi a pessoa que mostrou o sapato do acusado. E o sapato, ela extraiu um resíduo orgânico e ela é botânica, ela viu que tinha cistos de alga. Ela enviou o maior especialista em cistos de algas daquele grupo no Brasil, que é o professor Carlos Bicudo, do Instituto de Botânica, né, do Governo do Estado. E foi a peça que o cara tá preso por causa disso, por causa do sapato. De uma botânica. Que Da ela plantinha. trabalha com a questão da desova de corpos. Então, por exemplo, ela fala que tem muito corpo que é jogado depois do crime, ou de repente o crime ocorre, em canaviais, no estado de São Paulo. Então, no interior é um caso muito assim emblemático, assim, corpos que são jogados, né, ou depois do crime. Então tem o suspeito, se o suspeito entrou no canavial ou não. Então a gente está indo em canaviais, a gente começou indo lá pelo canavial que tem lá na USP de Pirassununga e entramos um pedaço de tecido na calça, simulando a calça e vendo o que fica de sinal desses canaviais na roupa, né? Para a gente gerar protocolos para depois entregar para a polícia. Olha, quando vocês tiverem roupa, examine isso, pegue esse material, sapato, então a gente está examinando. Então, os crimes das mais variadas naturezas. Tem por exemplo, incêndio, né? A questão de se a pessoa é a causadora de um incêndio. No momento que ela põe em ignição aquilo lá, fica um sinal na roupa dela, né? Então, você pode usar partículas de carvão, tem microscópicas que estão na roupa. Fica muito sinal na roupa da pessoa sem ela saber que fica, né? Eu vi que seria um trabalho recente onde você colaborou com o professor da biologia, o Walter Neves. Isso. E num projeto de paleoantropologia. Isso. E eu queria saber um pouco mais como que foi esse projeto. Então, o professor Walter, que é um grande nome da antropologia brasileira e mundial, né, do Instituto de Biociências, que foi a pessoa que descobriu a luzia, né? Então, ele tem todo esse conhecimento sobre a antropologia no Brasil. E um tempo atrás ele falou: Paulo, eu gostaria que você participasse, através de um grande amigo que era postdoc dele, veio o convite de eu entrar nesse projeto. Então, o problema que eles têm é o seguinte: lá na Lagoa Santa, que é a região mais importante das regiões de sítios arqueológicos do Brasil, onde foi encontrado o corpo da Luzia, né, tem uma problemática lá, que, se eu não estou enganado bem, até 4.000 anos atrás você encontra corpos humanos até 4.000. Depois tem um período de tempo que você não encontra mais corpos humanos nenhum. Depois eles voltam a partir de, acho que 2000, uma coisa assim. Tem um período de tempo que não tem sepultamento nenhum, não tem resto nenhum. Então, assim, tudo indica que eles foram embora de lá e voltaram só milhares de anos depois. Isso naquela região? Naquela região do Lagoa Santa. Daí, então, a pergunta, o que aconteceu, por que eles foram embora? Então, o Walter queria que eu usasse os grãos de pólen para dizer se aquilo lá tinha ficado um deserto. O que aconteceu lá? A hipótese dele é que aquilo tinha virado um baita de um deserto. Antes de começar o projeto, eu falei: Walter, não há nenhuma indicação que o Sudeste foi um deserto. Muito pelo contrário, nessa época que você está falando era muito úmido. Alguns locais mostram isso. Bom, mas de qualquer forma, faça o trabalho, vamos. Então, eu já conhecia a região porque tinha feito o doutorado nessa região. Daí eu falei: olha, já conheço, já fiz um trabalho, tem um lago lá que eu analisei, posso reanalisar com um olhar mais refinado nesse período de tempo, mas vou procurar outros lagos, né, aumentar essa amostragem. E depois de muito tempo cheguei à conclusão que o melhor lago era o que eu já conhecia mesmo, que eu já tinha feito essa análise, sabia que aquele lago tinha um dos melhores sinais, né, e reanalisamos, mas com alta resolução, que a gente diz, né? As datações foram assim, foram feitas uma quantidade gigante de datações. Só para ter uma ideia, cada datação custa $400. Então, eu acho que o trabalho, devia ter umas 25 datações. É uma coisa inédita para o Brasil, né? Mas era muito importante determinar isso. Então, foi legal porque a gente mostrou que a população desapareceu de lá quando estava um clima
totalmente incerto. Tinha momentos que era muito úmido e tinha momentos que era muito seco. Então os lagos subiam e desciam justamente porque tinha uma alga microscópica. Quando ela está abundante, significa que o lago era raso. Quando ela some, o lago era alto. E tinha outros também indicadores. Então a gente chegou à conclusão que era um mundo da incerteza. Então um ano era muito seco, 2 anos secos, seguidos de um ano úmido, 2. Era um mundo... Instável. Era um El Ninho, né? Um El Ninhos gigantes. Daí essa foi a evidência, a gente depois até publicou, que foi uma instabilidade climática que fez com que esse povo sumisse daí. E bateu essa idade nos Andes também. Várias civilizações entraram em colapso justamente nessa época. E o El Ninho a gente sabe, né, que tem uma conexão com os Andes, né? Então foi legal porque a gente trabalhou nessa área. Agora eu estou em outros projetos, né, com antropologia, usando palinologia, né? Então, professor, eu lembro que uma vez você também comentou de um caso onde você conseguia ver como que tribos antigas, do que eles se alimentavam Sim. no passado. Esse é um dos projetos que a gente está fazendo agora em parceria com a Universidade da Flórida. Lá tem um grande arqueólogo da Amazônia, que é o Michael Heckenberger. Por sinal, vai estar aqui essa semana para a gente discutir esse projeto. Então, nós temos um interesse de entender quais são as plantas que eles usaram no passado e manipularam, né? Porque dentro da arqueologia tem um conceito que chama floresta cultural. Quer dizer isso, que no passado populações milenares alteraram a paisagem, né, com plantio de espécies de valor econômico, e hoje a gente encontra grandes aglomerados dessas plantas e muitas pessoas acham que isso é natural. Então, por exemplo, ele dá o exemplo da castanheira do Pará. Castanheira, você vai lá na região de Alenquer, lá no Pará, você vê matas só de castanheira. Então, a biologia sempre interpretou aquilo como natural. Essas matas onde predominava a castanheira era uma coisa natural. Os arqueólogos dizem não. Aquilo lá foi manipulado pelo homem há milhares de anos e ficou. A população sumiu, ficou a paisagem. O açaí, eles dão um exemplo também. Onde tem muito açaí, geralmente é perto do sítio arqueológico. Então eles acham que o homem vem manipulando o açaí há muito tempo. Então, nós tem uma questão lá no Xingu, é a área desse trabalho, o Parque Nacional do Xingu. Tem algumas questões, por exemplo, tem culturas lá, a gente vê florestas de pequi, que é uma planta muito útil. No Brasil Central todo mundo conhece o pequi porque eles põem no arroz lá em Goiás, Minas Gerais, né? Mas os índios lá do Xingu cultivam o pequi possivelmente há milhares de anos. Então tem florestas de pequi que nós estamos interpretando como restos ou reminiscências dessas cidades antigas que existiam na Amazônia. Ele tem um modelo que a Amazônia foi muito mais populada no passado. Haviam cidades circulares unidas por estradas retilíneas e ao redor dessas cidades havia um cultivo, né? E ficou o sinal aí nessa vegetação. Então nós estamos trabalhando. Isso há quanto tempo atrás? Nós estamos trabalhando no intervalo de tempo aí dos últimos 6.000 anos. Isso não é muito para a geologia. Isso mas nem de tempo. Imaginar que tinha... Uma civilização na Amazônia é uma coisa... Ele tem um livro publicado, tem um trabalho na Science, que teve uma repercussão muito grande. Essas cidades circulares, elas eram mais abundantes por volta de 1.500 a 2.000 anos atrás, antes da chegada dos europeus, né? E a vontade de E dar tem uns tapinhas sítios nos europeus arqueológicos que depois mostram essas cidades circulares. Elas tinham uma muralha de madeira, né, de troncos de árvores de grande porte, que era um tipo de uma muralha, né? Dentro delas existiam jardins, até o modelo chama Modelo Cidade Jardins. Aqui do lado. É só atravessar a ponte. Então ele está interessado, nós estamos interessados em tentar entender como que a manipulação humana nos últimos milhares de anos ela alterou a paisagem, né? Nossa, isso é incrível. É bem legal. Gente, que demais. A palinologia tem bastante aplicação. É incrível. Porque nós comemos plantas, né? Então o pólen ele é um indicador de uma coisa muito útil, que é alimentação, né? Verdade. Então, nesse caso, é um prato cheio. Além desse trabalho recente que você está fazendo, tem mais alguns outros que você quer compartilhar com a gente aí? Bom, a minha atuação atualmente na USP, ela tá dividida entre a palinologia forense, com esse trabalho da CAPES. Infelizmente não começou porque a CAPES, com a crise do governo federal,
Eles não repassaram, nós estamos na pausa, né? Ainda não começou. Nós temos um trabalho de florestas montanas, nós estamos interessados de entender o que aconteceu com as florestas de montanhas no sul e sudeste do Brasil e como elas vão reagir com as mudanças globais que estão ocorrendo. Esse é um projeto FAPESP. Essas são as duas linhas atualmente. E também tem uma aluna que está com uma linha também interessante, que ela está tentando examinar qual a hipótese mais viável para explicar a extinção dos grandes mamíferos há 10 mil anos atrás, né? No nordeste do Brasil, né? Então, tem cacimbas, que são como se fossem lagos lotados de ossadas de grandes animais que extinguiram há 10 mil anos atrás. Então, nós estamos examinando os grãos de pólen, microfósseis e sedimentos para tentar ajudar a interpretar o porquê que eles entraram em extinção. Será que foi o homem que causou a mortandade dos animais, ou o clima, ou os dois juntos? Então essas são as 3 linhas principais, né? Então forense, climatologia e mudanças globais na vegetação e a extinção dos grandes animais aí dos últimos 10 mil anos. Muito bacana, né? Continua.